Oi, eu sou o Felipe e em 15 de setembro de 2010 o Hotel Elegante em Beaumont, Texas recebeu mais um cliente. Era Greg Flanagan. Ele era sócio de uma empresa que negociava direitos de mineração com o seu irmão. E a natureza do seu trabalho tornava necessário que ele estivesse sempre na estrada, de hotel em hotel. Aquele, inclusive, era um hotel que ele costumava se hospedar com frequência, porque era próximo do seu escritório. Era muito bem quisto pelos funcionários, era um homem calmo e atencioso. Pergunte a qualquer um que o conheceu e provavelmente você vai ouvir a descrição de um homem que todos queriam por perto. Bom marido e bom pai. Ele costumava sempre ligar para a esposa quando estava viajando a trabalho. Os dois conversavam por alguns minutos antes que ele saísse para seguir as suas tarefas do dia. Naquele 15 de setembro, Greg fez o check-in e subiu com as chaves em mãos para o seu quarto. O número na porta avisava que era o 348. Entrou e deixou sua mala aberta na sala. Tirou suas roupas, suas botas marrons e tomou seu pijama. Depois de um banho relaxante, ele se vestiu e estava pronto para descansar. Havia um bar no hotel, mas Greg não era o tipo de cara dado a bebidas. Sempre que se hospedava lá, preferia ficar na privacidade do seu quarto. Os funcionários mais tarde informariam que trocaram poucas palavras com ele em todas as estadias por lá. Greg fez uma pipoca, ligou o ar-condicionado para que seu quarto ficasse na temperatura ideal e ligou a TV. Em seguida, após se deitar, forrou uma toalha de rosto ao seu lado para apoiar o cinzeiro, já que não queria estragar o lençol e dar mais trabalho para ninguém. Na TV passava Homem de Ferro 2. Esse seria o seu fim de noite. Assistir um filme e relaxar. Ele acendeu seu cigarro, esperando ter uma noite tranquila, sem saber que aquele seria o seu último dia de vida. Essa é a história de como Greg Flanagan encontrou seu fim no quarto 348. E como isso acabou se tornando um dos maiores mistérios da investigação forense. Na manhã seguinte, em 16 de setembro de 2010, Suzy Flanagan, a esposa do Greg, ligou para o marido. Seu coração saltou uma batida quando, após inúmeras tentativas, não recebeu nenhuma resposta. Ela não queria esperar pelo pior. Era parte da rotina dos dois. Ele nunca tinha deixado de ligar um dia sequer, ainda mais assim, sem avisar. Ela não acreditava que ele simplesmente tinha ido para o trabalho sem falar com ela naquela manhã. Ela decidiu ligar para o escritório no Texas, o mesmo onde ele deveria estar. Depois de muita espera, alguém atendeu o telefone. O funcionário do outro lado da linha informou a mulher que Greg não tinha aparecido por lá naquele dia, aumentando a sua apreensão. Preocupada, ela pediu que alguém fosse até o hotel verificar se estava tudo bem, e assim foi feito. Um dos funcionários da empresa se deslocou até lá e, junto com funcionários do hotel, foram verificar o paradeiro do homem. Subiram até o quarto 348 e bateram na porta. Um frio correu pela barriga dos homens quando perceberam que ninguém lá dentro responderia. Eles abriram a porta lentamente e se depararam com uma cena bizarra. Greg Flanagan estava morto. Naquele quarto quente, eles encontraram um homem nu e de bruços, em frente à própria cama. Um cigarro apagado na mão esquerda. A TV ainda ligada. Eles chamaram a polícia. Cerca de 1 hora depois, o detetive Scott Apple chegou ao local do crime. Um sujeito baixinho, mais forte, cabelo grisalho. Um caso estranho que ansiava por ser investigado. O corpo no chão não parecia ter nada de extraordinário, tampouco o quarto. Nem as portas ou janelas apresentavam sinais de arrombamento. A carteira de Greg ainda estava recheada com os mesmos $100. Nenhum item foi levado de dentro do quarto. Não havia uma única gota de sangue, no quarto ou na vítima. Não havia qualquer remédio com o Greg também. Ele não tinha ingerido nada de anormal naquela noite. Comida ou bebida. Talvez a resposta para esse mistério estivesse fora do quarto. O detetive Apple entrevistou os clientes que estavam hospedados nos quartos ao redor, nos andares de cima e de baixo. Interrogou também os funcionários. Nenhum deles se lembrava de nada anormal ou sequer a presença de alguém estranho. O detetive já começava a exercitar as suas suposições. Provavelmente uma morte por causas naturais. O homem fumava desde muito cedo,
Talvez tivesse sido algum mal súbito. Um fotógrafo da equipe registrou tudo o que podia do quarto e do falecido, e assim o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do Condado de Jefferson. O Dr. Tommy Brown mexeu no corpo de cima a baixo por 45 minutos. Era um homem rápido, gostava de fazer o seu trabalho com agilidade. Se você morresse por aquelas bandas, era certo que teria as mãos de Tommy Brown no seu corpo. Naquela manhã, havia o corpo de um homem de 55 anos na maca fria de metal, sem nenhum sinal de lesão fatal. Não tinha facada, não tinha tiro, nada. Exceto hematomas. 2 deles. Um na cabeça, exatamente onde a sua cabeça encostava no chão, provavelmente fruto da queda devido à posição em que foi encontrado, e um hematoma nos testículos. A bolsa escrotal estava intacta, apesar de uma pequena laceração, mas porém inchada. Um inchaço que seguia até parte da cintura. Em algum momento, alguma coisa o tinha acertado com toda a força. Greg tinha sofrido uma lesão com extrema violência nos testículos. Mas o mistério ficava mais estranho por dentro do corpo, porque se por fora estava quase normal, por dentro ele era uma bagunça. As vísceras estavam completamente dilaceradas. Seu jantar estava espalhado dentro do corpo depois que algo arrebentou seu intestino. O fígado estava arruinado. Ele tinha 2 costelas quebradas e o coração tinha sido perfurado. Ficava claro que aquilo não podia ter sido uma causa natural. Greg Flanagan tinha sido espancado até a morte. Porém, de alguma forma cuidadosa para que não deixasse marcas exteriores. A conclusão do legista foi a de que ele havia levado um chute ou alguma pancada parecida na área da virilha. O detetive Apple ouviu desacreditado que as lacerações sofridas por Greg só eram encontradas em vítimas de acidente de carro. Era como se alguma coisa pesada tivesse caído em cima dele. O homem tinha sido moído por dentro. Era pouco provável que alguma coisa humana conseguisse destruí-lo por dentro dessa forma. O que teria acontecido com o homem no quarto 348? E será que realmente aconteceu no quarto? Será que ele foi atropelado, espancado e só então levado para dentro do quarto? Seja lá quem tenha feito isso com o homem, como ele conseguiu escapar sem deixar rastros? Apple entrevistou amigos, familiares, colegas de trabalho, todos que tiveram qualquer contato com o Greg. A resposta era sempre a mesma. Greg Flanagan era um homem amável e sem inimigos. Não fazia sentido qualquer pessoa deliberadamente escolhê-lo como vítima, seja lá qual fosse o motivo. Nada sobre aquele caso parecia fazer sentido. A única coisa que parecia diferente naquela noite é que quando o detetive entrou no quarto, notou que estava quente. Greg sempre se deitava com o ar-condicionado ligado, ao ponto de simplesmente não conseguir dormir se o quarto não estivesse gelado, exatamente do jeito que ele gostava. Alguém tinha desligado o ar-condicionado. O fato do quarto estar quente era fora do comum? Era, mas não servia de muita coisa para solucionar esse mistério. Por enquanto. Meses se passaram e a investigação não rendeu muitos frutos. O detetive Apple andava em círculos, rastejando por alguma pista e nunca encontrava nada de significante. Apple pediu para ver os registros de ocorrência do hotel naquela noite em que Greg esteve hospedado e descobriu que ele não era o único que teve acesso ao quarto 348 naquela noite. Quando Greg foi preparar sua pipoca no micro-ondas, ele acabou causando um curto, estourando um fusível. O problema é que isso afetou não apenas o quarto 348, mas os quartos ao lado e os do andar de baixo, fazendo a energia cair. Greg ligou para a recepção e eles mandaram alguém para resolver o problema. Esse funcionário do hotel tinha passagem pela polícia por estupro e foi o único a ter contato com Greg na fatídica noite em que ele morreu. Será que ele tinha mudado o padrão de suas vítimas? Ele tinha atacado um homem de 55 anos decidido espancá-lo, começando pelos testículos? Era uma teoria mirabolante e sem muito lugar para expandir. Apenas especulação.
por enquanto. Apple colocou seus olhos no homem e tentou de todas as formas arrancar alguma coisa dele. A investigação não rendeu nenhum fruto. Talvez ele devesse se preocupar com outras pessoas que passaram ali por perto. No quarto ao lado, o quarto 349, estavam 2 eletricistas. Eles estavam descansando depois de um longo dia de trabalho. O máximo que ofereceram para a investigação foi a informação de que, por mais que não tivesse tido qualquer contato com a pessoa hospedada no quarto ao lado, eles ouviram um homem tossir bastante durante a noite. Havia mais eletricistas da empresa hospedados no hotel naquela noite. Eles iam ficar por algumas semanas ali a trabalho e aceitaram deixar seus documentos e telefones com o detetive, caso precisassem ser contactados. Sem nenhuma opção, ele teve que largar essa pista. O detetive Scott Apple declarou o caso como não resolvido e ele foi arquivado. Não havia como resolvê-lo. E esse foi o Sexta Maldita de hoje. Vejo vocês no próximo... Não, mentira, é claro que essa história não termina aqui. Vai ter uma solução, calma. Uma solução bizarra, mas tem solução. Michael Flanagan, irmão e sócio da empresa de Greg, decidiu levar o caso ao FBI. Eles receberam todas as evidências, todos os documentos, todos os relatos, todas as fotos. A família Flanagan nunca mais foi contactada pela FBI. Mas a mulher de Greg não estava satisfeita. Ela precisava saber quem era o verdadeiro assassino do seu marido. E não somente quem o matou, mas o que exatamente o matou. Ela colocou uma recompensa de $50 mil para qualquer pessoa que desse alguma informação que conseguisse sanar esse mistério para que ela ao menos pudesse dormir em paz. Cansada da falta de respostas pelos 7 meses desde a morte do marido, ela decidiu contratar um detetive particular. Ken Brennan era um especialista em casos frios. Se havia um homicídio ou desaparecimento que foi enterrado sem solução, ele é o cara que você deveria chamar. Depois de analisar o caso superficialmente, ele decidiu se envolver. O homem era um agente especial da divisão antidrogas dos Estados Unidos, acostumado a caçar e capturar traficantes. Seria difícil um criminoso ficar longe do seu radar. Ken Brennan começou pelos interrogatórios. Precisava reunir o máximo de informação que fosse capaz. Ele conversou por horas a fio com a viúva, pedindo que ela contasse todos os detalhes do seu casamento. Qualquer coisa poderia ser relevante. Perguntou se ele tinha seguro, perguntou se ele tinha amantes, fez todas as perguntas difíceis que colocassem a viúva contra a parede. Rapidamente, ela foi retirada do rol de suspeitos. Ele perguntou se havia algo de estranho sobre o caso e ela se lembrou da temperatura. O quarto estava quente. Greg nunca dormia com o quarto quente. Em pouco tempo, o detetive Apple aceitou trabalhar com Ken Brennan. No mesmo dia, Apple concordou em mostrar as fotos da cena do crime e os relatórios da autópsia para o outro detetive durante um almoço enquanto eles conversavam sobre o caso. E rapidamente, ele notou algo estranho, algo que Apple não tinha prestado atenção. Ele sabia que tinha algo para explorar ali. As fotos foram a penúltima peça que faltava para completar o quebra-cabeça que se formava na investigação. No dia seguinte, com um sorriso de satisfação, Ken Brennan ligou para Scott Apple e anunciou: "Eu sei como o Greg morreu. Eu sei quando ele morreu. E eu sei quem matou ele." Os dois decidiram se encontrar. Ken Brennan tomou o celular nas mãos e ligou para a viúva, Suzy Flanagan. Ela atendeu e Ken foi sucinto em suas palavras. "O seu marido fumava há muito tempo?" "Sim." "E era destro?" "Sim." "E sempre fumava com a mão direita?" Sim." Greg era destro. Sempre fumava com a mão direita. Seu corpo foi encontrado segurando o cigarro com a mão esquerda. Sob o olhar confuso do detetive Apple, Ken Brennan começou a explicar em detalhes exatamente o que tinha acontecido naquela noite terrível no quarto 348. Greg Flanagan decidiu assistir o Homem de Ferro 2 na TV.
Ele preparou tudo para ter a sua noite perfeita, até mesmo fez pipoca. Só que foi justamente a pipoca que causou o curto no andar inteiro. Era 15 de setembro, eles tinham acabado de sair do verão. Era um dia terrivelmente quente no Texas. O ar-condicionado foi desligado assim que aconteceu o curto. Estava nos registros do hotel que o funcionário tinha deixado o quarto com Greg vivo às 8h30. A energia voltou e Greg se esqueceu de ligar o ar-condicionado. Ou seja, sabemos que o Greg morreu depois das 8h30, que foi quando a luz voltou para todos os quartos. Mas também sabemos que isso tem que ter acontecido antes das 9 da noite, já que em meia hora o quarto já estaria quente o suficiente e ele teria ligado o ar-condicionado de novo. Ele não ligou. Então, morreu pouco depois que a energia foi restabelecida. Ele ainda estava com o cigarro na mão. Então, era improvável que ele tivesse sido espancado ou qualquer coisa do tipo. Seria o primeiro caso do homem que preferiu proteger o cigarro em vez de se defender. Mas por que o cigarro na mão esquerda, se ele era destro? Ele estava fumando com a mão direita. Algo aconteceu. Ele se levantou e tentou caminhar até a porta. Ele passou o cigarro para a mão esquerda e usou a direita para tentar girar a maçaneta. Algo que nunca conseguiu, já que morreu no meio do caminho. Mas o quê? Afinal, o que aconteceu? Faltava outra parte do mistério. Quem? Quem era o verdadeiro assassino de Greg Flanagan? Ken Brennan tinha certeza, mas para provar o seu ponto, eles precisavam voltar ao quarto 348. Ou melhor, eles precisavam investigar o quarto 349. No quarto ao lado estavam 2 eletricistas. Talvez eles tivessem ficado insatisfeitos ao descobrirem que Greg tinha sido o causador da falta de energia elétrica no quarto deles. Os dois foram tirar satisfação e acabou rolando uma briga. Mas o cenário montado até aqui indicava que ninguém entrou no quarto. Greg Flanagan morreu sozinho. E apesar do que o legista tivesse dito, estava óbvio que Greg não foi espancado, nem atropelado, nem nada do tipo. Ken Brennan pediu que Apple interrogasse os outros eletricistas da empresa para ver se encontravam alguma informação relevante sobre os outros 2 homens que tinham se hospedado no quarto ao lado. Depois de algumas entrevistas, Ken Brennan tinha certeza de tudo o que tinha acontecido. Os 2 detetives voltaram ao apartamento 348. O que estamos procurando? O detetive Apple disse. Ao que o detetive Brennan respondeu: a bala. Nós estamos procurando a bala. Ambos ficaram de 4, rastejando pelo quarto, verificando milimetricamente cada mínimo detalhe que pudesse ter passado despercebido. Tinha que ter alguma coisa. Olharam embaixo de móveis, tapetes, tudo. E então subiram para as paredes. Começaram a inspecionar cada centímetro das paredes daquele quarto até que ele finalmente encontrou. Havia gesso na parede. Sinais de um reparo recém-feito. Eles decidiram olhar do outro lado. No quarto 349, onde os 2 eletricistas estavam. Um dos seguranças do hotel acompanhou os 2 detetives e dessa vez foi bem fácil de encontrar o que estavam procurando. Na parede do apartamento havia pasta de dente. Um pequeno filete rosado de pasta de dente. Brennan se aproximou e mediu. A pasta de dente estava mais ou menos na altura da cintura. Voltou ao quarto 348 e mediu novamente. As 2 marcas estavam alinhadas. Havia um buraco na parede. A entrada era no quarto 349, a saída no quarto 348. O detetive apertou com calma a pasta de dente dura e seca para revelar o buraco. Através dele, os detetives conseguiram ver a cama de Greg. O homem tinha sido baleado. Os 2 detetives voltaram até o legista, um homem renomado em sua profissão. Ele tinha certeza que Greg não tinha sido baleado. O Dr. Brown se recusava a acreditar que ele tinha cometido algum erro durante a sua inspeção.
Ele tinha revirado todo e qualquer órgão da vítima. Ele teria encontrado algum buraco de bala e tudo começava a ficar claro. O hematoma na virilha. O buraco na parede ficava aproximadamente na altura da cintura. Reavaliando as imagens da autópsia, ficava evidente. A perfuração no coração não era acidente. Era uma marca de bala. Enquanto o homem estava sentado assistindo o filme, o tiro entrou pelos testículos, rasgou todos os órgãos do homem e quebrou 2 costelas para acabar se alojando no coração. A bala nunca foi encontrada porque estava no coração, que o legista nunca abriu. Não demorou muito para que os policiais chegassem até os 2 eletricistas e, com um pouco de pressão, os fizesse confessar. Um deles estava com uma arma. Eles tinham bebido no bar aquela noite. Tinha sido um dia estressante no trabalho. Eles estavam brincando com a arma. Munidos da irreverência proporcionada pelo álcool, um deles achou que seria engraçado apontar a arma carregada para o colega. Prevendo o perigo iminente, o outro decidiu dar um tapa em sua mão para desarmá-lo. A arma caiu no chão e disparou, atravessando a parede e acertando o pobre Greg Flanagan, que não fazia ideia do que estava acontecendo. Alguns segundos depois, o homem estava morto entre a cama e a porta do quarto 348. Com medo de ter que pagar pelos reparos, que eles talvez achassem que era a única coisa a se preocupar, os 2 eletricistas decidiram pegar um pouco de pasta de dente e passar no buraco. No final ficou mais claro que os 2 homens sabiam muito bem pelo noticiário, pelos interrogatórios da polícia, que eles tinham sido os responsáveis pela morte daquele homem. E mesmo assim, escolheram ficar calados, por medo. A tosse possivelmente vinha de um homem morrendo, lutando para respirar, enquanto todo o seu sangue vazava para dentro do corpo. Tudo que ele conseguiu fazer foi se levantar e tentar buscar ajuda. Em pouco tempo, Greg sucumbiu e caiu no chão, onde seu corpo foi encontrado. Ou pior, os homens mentiram sobre a tosse, uma tentativa de fazer parecer que Greg ainda estava vivo quando eles estavam no quarto. Suzy Flanagan, a viúva, teve a oportunidade de ficar cara a cara com o homem responsável pela morte do seu marido. Suas palavras foram: "Eu esperei mais de 2 anos para ver o seu rosto, olho no olho, e simplesmente ter a chance de falar diretamente com você. Você nunca teria contado a verdade. Você matou ele. Não, você não procurou ele intencionalmente para matá-lo, mas você o matou. Com cada mentira que contou, com cada mentira egoísta intencional, com cada detalhe que escondeu uma e outra vez. Você viu o corpo dele ser retirado do quarto em um saco preto no dia seguinte. Você sabia que você tinha matado ele. E o corpo do meu marido não significou nada para você. Eu teria passado o resto da minha vida procurando por você. E eu te encontrei. O assassino do Greg. Eu fiz você pagar na justiça." Lance Miller, o dono da arma e responsável pelo disparo, foi condenado pela morte de Greg. A sua sentença foi a de 10 anos de prisão. O outro eletricista, Tim Steinmetz, foi inocentado. É possível que o assassino de Greg seja solto ainda esse ano. E assim foi resolvido o mistério do corpo no quarto 348. Uma jornada e tanto. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que toda semana tem 3 ou 4 vídeos aqui no canal. E toda sexta a gente tem esse quadro, o Sexta Maldita. Toda semana, um caso macabro e bizarro, cheio de reviravoltas pra você. A gente tem o caso da mulher que foi jogada de um helicóptero dentro de uma caixa, tem o caso do homem sem pernas que não falava nenhum idioma humano, o caso do padre serial killer, enfim, tem muito caso bizarro pra você maratonar. Pode conferir lá, que tá muito bom. E o jeito de não perder, você já sabe. Tem que se inscrever, ativar o sininho e, claro, voltar aqui toda semana. Segunda, quarta e sexta tem vídeo. Às vezes tem no sábado também, mas só às vezes. Agora sim, fui. A gente se vê no próximo vídeo.